Bom, então hoje nós vamos para o capítulo 6 da primeira parte do Paulo Estevão, né? O capítulo 6 se chama Ante o Sinédrio. Então, só para a gente lembrar do finalzinho do último capítulo, do quinto, né? O Saulo estava inconformado que o Estevão não quis discutir com ele sobre a religião, né? As ideias ali que estavam acontecendo. E ele buscou uma pessoa que pudesse fazer como que chama, falar que o Paulo, que o Estevão estava sendo um blasfemo, sendo um feiticeiro, um caluniador. E então ele encontrou o Neemias, né, que era uma pessoa que se predispôs a fazer isso, uma acusação contra Estevão, para que ele fosse intimado. E ele foi. No finalzinho do último capítulo, foi quando receberam a mensagem ali na casa do caminho, né, na igreja, o caminho, né? E aí o Estevão, apesar, né, de saber que era algo que poderia ser muito ruim fisicamente, né, materialmente para ele, mas ele até viu como sendo uma possibilidade de testemunhar de verdade o amor e a fidelidade dele ao Cristo. Então nós vamos começar esse capítulo justamente como se fosse esse tribunal. O Saulo então conseguindo levar o Estevão para o sinédrio para poder discutir essas ideias que para ele eram dignas de condenação. No dia fixado, então, no dia que foi pré-estabelecido para que ele fosse lá, o grande recinto do mais alto sodalício israelita enchia-se de verdadeira multidão de crentes e curiosos, ávidos de assistir ao primeiro embate entre os sacerdotes e os homens piedosos e estranhos do caminho. Então seria a primeira vez que ia ter uma discussão em público, né, num local que para eles era o tribunal da justiça deles, né, o Sinédrio. A Assembleia congraçava o que Jerusalém tinha de mais aristocrático e de mais culto. Os mendigos, porém, não tiveram acesso, embora se tratasse de um ato público. Então, olha isso, né? Como Saulo foi meticuloso, né? Todos ali que eram da alta sociedade poderiam estar presentes. Mas os mendigos, que na verdade seriam os que poderiam apoiar o Gesiel, que foi o que inibiu, inclusive, o Saulo a fazer qualquer ação um pouquinho mais intensa lá dentro do caminho. Porque ele ficou com medo de uma represália por parte desses mendigos, né? E agora, no local dele, ele não permitiu que esses mendigos entrassem, apesar de ser um ato público, como falava aqui, né? O Sinédrio exibia suas personagens mais eminentes. De mistura com os sacerdotes e mestres de Israel, notava-se a presença das personalidades mais salientes do farisaísmo. Lá estavam representantes de todas as sinagogas. Imagina o evento que não foi para Jerusalém e a suntuosidade, o tamanho e as pessoas que estavam envolvidas nesse momento, nesse ato, né? Compreendendo a acuidade intelectual de Estevão, Saulo queria fornecer-lhe um confronto do cenário em que dominava o seu talento, com a igreja humilde dos adeptos do carpinteiro de Nazaré. No fundo, seu propósito radicava na jactanciosa demonstração de superioridade. Então, olha como o orgulho fala bem mais alto, né, dentro das ações de Saulo, até esse momento. Então, ele estava se sentindo com orgulho ferido, além de. Mas tiveram coisas, vocês se lembram no capítulo anterior, tiveram coisas que impressionaram Saulo, mas como orgulhoso e como pessoa que não queria descer daquele trono que ele estava predestinado, né, a ocupar, ele, na verdade, aqui está preparando um cenário para mostrar para o Estevão o quanto que tudo aquilo que ele reinava era muito maior do que aquela humilde casa onde o Estevão estava pregando.
E no fundo, o que ele queria, como está falando aqui, né? Uma demonstração de superioridade, afagando ao mesmo tempo a íntima esperança de conquistá-lo para as hostes do judaísmo. Quer dizer, para Saulo, o Estevão, ele era alguém que não concordava com o judaísmo, era alguém contra o judaísmo. Ele não enxergou em alguns momentos que Saulo defendia os profetas, mostrava o respeito e o conhecimento que ele tinha pelo judaísmo. A questão é que Estevão veio falar que tem alguém que está trazendo informações que estão acima agora do judaísmo que era até então. Preparara, por isso, a reunião com todos os requisitos de feição a impressionar-lhe os sentidos. Estevão comparecia como um homem chamado a defender-se das acusações a ele imputadas, não como prisioneiro comum obrigado a acertar contas com a justiça. Então, olha ali, o Estevão estaria na condição de alguém que ia se defender de algumas acusações que foram feitas para ele. Ele não estava prestando contas a algo realmente já que ele tivesse feito de errado. Eles iriam dar a oportunidade dele falar, não tem nada disso, eu aceito o farisaísmo como o judaísmo como a verdade absoluta, e aí tudo aquilo poderia ser retirado dele, né? Examinando, pois, a situação, rogou com insistência aos apóstolos galileus não o acompanhassem. Então, olha isso, Estevão pediu para que os outros do caminho não fossem junto, considerando não só a necessidade de permanecerem junto dos sofredores, como também a possível ocorrência de sérios atritos, no caso do comparecimento dos adeptos do caminho. Quer dizer, ele tinha medo, receio também, porque ele se garantia, Estevão sabia que ele daria o testemunho da passividade, de tudo que ele tinha aprendido com o Cristo, né? De um ser pacífico, de um ser manso. Não iria entrar em conflito, em atrito. Agora, se outros fossem junto, ele tinha receio, inclusive dessas injúrias, dessas afrontas com relação à integridade física dele e de outras pessoas também. Dele ele garantiria, mas dos outros ele queria evitar. No caso, então, de comparecimento dos adeptos do caminho, dada a firmeza de ânimo com que procuraria salvaguardar a pureza e a liberdade do Evangelho do Cristo. Então, ele queria dar um testemunho realmente real do que ele acreditava ser um seguidor do Cristo. Além disso, os recursos de que poderiam dispor eram demasiadamente simples, e não seria justo afrontar com eles o poderio supremo dos sacerdotes, que tinham encontrado recursos para crucificar o próprio Messias. Olha o que o Estevão está pensando e olha o que é. É uma verdade, né? Nesse mesmo local, perante a esse mesmo tribunal de pessoas que eram dominantes da religião da época, o próprio Cristo foi condenado. Então, aqui, ó, não seria justo colocar os outros naquele local, nesse local onde essas pessoas tinham encontrado recursos para crucificar o próprio Messias, o próprio guia de todos nós. Então ele sabia o risco que ele corria, o Estevão, quando ele estava indo lá para o centro. E em favor do caminho, pontificavam apenas aqueles enfermos desventurados. As convicções puras dos mais humildes, a gratidão dos mais infelizes. Única força poderosa pelo seu conteúdo de virtude divina, a lhes amparar a causa perante as autoridades dominantes do mundo. Assim, ponderando, disputava o júbilo de assumir sozinho a responsabilidade da sua atitude.
sem comprometer qualquer companheiro. Então, olha que atitude, que postura, que mais uma vez é de surpreender, né? Porque nós muitas vezes não agimos assim. Então, ele sabe que ele despertou a ira em Saulo. Ele quer assumir essa responsabilidade sozinho. Quando alguém se sente ameaçado, geralmente quer levar reforços para poder ir em confronto com alguma coisa. Ali o Gesiel, né, o Estevão agora, não está querendo comprometer ou prejudicar a nenhum outro. Então ele estava feliz por poder assumir essa responsabilidade sozinho, sem comprometer qualquer companheiro, tal como fizera Jesus um dia no seu apostolado sublime. Então Jesus também seguiu sozinho no momento da condenação e da crucificação dele. Se necessário, não desdenharia a possibilidade do derradeiro sacrifício no sagrado testemunho de amor ao seu coração augusto e misericordioso. Então, olha aí, até que ponto que chega a lucidez do Estevão. Ele sabia que, se fosse necessário, ele enfrentaria uma condenação e um sacrifício, também da mesma maneira que Jesus foi. Então, faz pouco tempo que aconteceu o que aconteceu com Jesus. E Estevão não tem medo de enfrentar a mesma coisa. Coisa que os apóstolos, quando Jesus foi para a cruz, eles, com medo de serem colocados ali também para sofrer essas consequências, a grande maioria deles fugiu, com exceção de João Evangelista. O sofrimento por ele. Então, olha isso, para Estevão, o sofrimento por Jesus ser-lhe-ia suave e doce. Sua argumentação vencera o bom desejo dos companheiros mais veementes. Então, tudo isso que está descrevendo aqui foi o que ele, Estevão, falou para os apóstolos ali, para convencer que eles não deveriam ir. Então, tranquilizando que ele, se tivesse que chegar ao máximo da condenação, ele estaria em paz. Assim, sem amparo de qualquer amigo, compareceu ao sinédrio, tomado de forte impressão ao lhe observar a grandeza e a suntuosidade. Então, olha isso, ele foi sozinho. E ele compareceu lá já impressionado realmente com a grandeza e com a suntuosidade. Quer dizer, o que o Saulo queria provocar nele, de certa forma, conseguiu fazer ele reconhecer a grandeza material, é claro, daquilo tudo que ele estava indo, entrando, adentrando ali para discutir. Habituado aos quadros tristes e pobres dos subúrbios, onde se refugiavam os infelizes de toda espécie, deslumbrava-se com a riqueza do templo. Então, para ele, aquilo era muito diferente de tudo que ele estava acostumado a ver, inclusive. Com o aspecto soberbo da torre dos romanos, com os edifícios residenciais de estilo grego, com a feição exterior das sinagogas que se espalhavam em grande número por toda parte. Então, o Estevão estava impressionado com o tamanho de tudo aquilo, né? Compreendendo a importância daquela sessão a que acorriam os elementos de escola, por identificarem o invulgar interesse de Saulo, que no momento era a expressão de mocidade mais vibrante do judaísmo. O sinédrio requisitara o concurso da autoridade romana para a absoluta manutenção da ordem. Então, olha isso. Inclusive, porque assim, é uma discussão entre a religião local do povo hebreu, né, do judaísmo, que não tem nada a ver com os romanos. Mas Saulo conta com o apoio dos romanos, que eram os que colocavam toda a ordem no local, né? Então, o Saulo preparou realmente um esquema completo para
poder inibir de qualquer forma, a reação ou a vitória, né, o triunfo do Estevão. A corte provincial não regateara providências. Os próprios patrícios residentes em Jerusalém compareceram numerosos ao grande feito do dia, considerando que se tratava do primeiro processo em torno das ideias ensinadas pelo profeta Nazareno, depois da sua crucificação, que deixara tanta perplexidade e tantas dúvidas no espírito público. Era um evento marcante para toda a sociedade ali. Então, eles achavam que tinham acabado com a questão de Jesus quando crucificaram ele. Mas ainda existiam aqueles seguidores que, de maneira incrível, apesar de eles terem acabado, para eles, né, entre aspas, com aquele que foi o responsável por aquelas ideias novas, ainda aquilo continuava. Então, para o Saulo, e que era, como falou ali, né, a expressão mais vibrante da mocidade e todo aquele orgulho racial, né, da, da época. Então, para ele iria acabar de uma vez agora com essa história. Quando o grande recinto regurgitava de pessoas de alto destaque social, Estevão sentou-se no lugar previamente designado, conduzido por um ministro do templo, ali permanecendo sob a guarda de soldados que o fixavam ironicamente. A sessão começou com todas as cerimônias regimentais. Ao iniciar dos trabalhos, o sumo sacerdote anunciou a escolha de Saulo, consoante seu próprio desejo, para interpelar o denunciado e averiguar a extensão de sua culpa no aviltamento dos princípios sagrados da raça. Então, olha isso, né? O sumo sacerdote, o chefe de tudo aquilo, escolheu Saulo para que ele. Então, Saulo ainda não era o sumo sacerdote, mas o sumo sacerdote acreditava, né, na firmeza, na sabedoria, no que Saulo representava para aquela raça. E então eles escolhem Saulo para ser a pessoa que ia fazer todos os questionamentos e debater com o Estevão. Recebendo o convite para funcionar como juiz do feito, o jovem tarcense esboçou um sorriso triunfante. Então é isso. Saulo recebeu a função de ser o juiz daquela causa. E aí, para ele, né, orgulhoso, já achou que estava triunfando. Para ele estava triunfando mesmo. E é difícil a gente imaginar como é que alguém pode, de alguma maneira, ser colocado num ambiente como esse, né? E ainda assim não se intimidar e conseguir fazer o que ele pretende fazer. Nós não sabemos ainda exatamente como que isso vai ser o desfecho disso, né? Mas Saulo, por enquanto, está bem tranquilo. Ele está no meio deles, com tudo aquilo, com todas as armas na mão para acabar com Estevão. Com um imperioso gesto, mandou que o humilde pregador do caminho se aproximasse do centro da sala suntuosa, para onde se dirigiu Estevão serenamente, acompanhado por 2 guardas de senho cerrado. O moço de Corinto fixou o quadro que o rodeava, considerando o contraste de uma e outra assembleia e recordando a última reunião na sua igreja pobre, onde fora compelido a conhecer tão caprichoso antagonista. Então ele estava lembrando, né, do momento em que ele conheceu Saulo, ali na casa, né, no caminho, na casa dele. Não seriam aquelas as ovelhas perdidas da casa de Israel? Aqui aludia Jesus nos seus vigorosos ensinamentos. Olha como Estevão vai longe na forma de encarar as coisas. Então, ele olhando tudo aquilo, comparando o ambiente humilde e de fazer caridade, de fazer o bem,
com toda aquela pompa das pessoas que achavam que eram religiosas da época. Ele olha para elas e ele não se intimida, ele se sente comovido. Então, olha o que passa pela cabeça dele. Será que esses não são as ovelhas perdidas que Jesus se referiu da casa de Israel e que Jesus falou que ele não vai deixar nenhuma ovelha perdida, que ele vai atrás de uma por uma. Então, Estevão não se vê como separado daquele povo. Ele continua se vendo como irmão, mas aqueles são as pessoas que estão desviadas da maneira de encarar, a maneira de cuidar da humanidade, né? Ainda que o judaísmo não houvesse aceitado a missão do evangelho, como conciliava ele as observações sagradas dos profetas e sua elevada exemplificação de virtude com a avareza e o desregramento? Então, olha o que ele está pensando aqui, né? Apesar desse povo ainda não ter entendido Jesus, mas ainda assim eles estão desregrados e destoando das próprias observações dos profetas que eles seguem. Então, isso também acontece com a gente quando a gente lê o Evangelho, o exemplo de Jesus, e não consegue pregar no nosso dia a dia. Vai atrás de conquistas materiais cada vez maiores, cada vez insaciáveis, e descuida do trato com o próximo. Descuida do amor com a humanidade de uma maneira geral. Então, e é isso que Saulo está pensando. Eles não estão conseguindo cumprir nem a lei antiga com tudo isso que eles estão demonstrando aqui. Então, olha como ele já tem claro na cabeça dele aonde que eles estão errando. E olha os exemplos que ele vai recorrer no pensamento, né? O próprio Moisés fora escravo e por dedicação ao seu povo sofrera inúmeras dificuldades em todos os dias da existência consagrada ao Todo-Poderoso. Então aquele povo estava querendo suntuosidade, facilidade, estava querendo somente se sobrepor a outras pessoas. Mas o próprio Moisés, que é quem eles seguem, sofreu inúmeras dificuldades, foi humilde, foi escravo. E eles estão querendo agir dessa maneira. E esse não é o único exemplo. Tem um monte de exemplo que Gesiel está aqui passando pela cabeça. Job padecera misérias sem nome e dera testemunho de fé nos sofrimentos mais acerbos. Jeremias chorara incompreendido. Então, olha como aqui está a concretização, a exemplificação maior do que Jesus veio e disse no Sermão do Monte. Bem-aventurados os aflitos, os que sofrem e choram. Não são os que triunfam aqui nesse planeta, né? Amós experimentara o fel da ingratidão. Como poderiam os israelitas harmonizar o egoísmo com a sabedoria amorosa dos salmos de Davi? Então, olha isso. O Estevão está pensando, eu não preciso nem falar do Cristo aqui para eles. Eles estão indo totalmente contra o que eles acreditam. Estranhável que, tão zelosos da lei, se entregassem de modo tão absoluto aos interesses mesquinhos, quando Jerusalém estava cheia de famílias, irmãs pela raça, em completo abandono. Então, como que pode serem tão incoerentes, né? Viver tranquilos nessa suntuosidade, nessa riqueza, com famílias sofrendo do lado deles, em completo abandono. Filhos da mesma crença, né? Irmãos da mesma raça,
E hoje nós entendemos já isso como a humanidade, como uma irmandade completa. Nós hoje sabemos que todos somos irmãos. Para aquele povo, eles não entendiam ainda assim. Para eles, o povo hebreu era o povo escolhido de Deus. O resto, os gentios e os outros povos, eles não aceitavam como os escolhidos de Deus. Então existia uma certa separação para eles, mas dentro do povo da mesma raça deles, eles não estavam sendo coerentes com aquilo que os profetas diziam para eles, nas leis deles mesmos. Como cooperante de uma comunidade modesta, conhecia de perto as necessidades e sofrimentos do povo. Então, o Estevão sabia do que ele estava falando, do que ele estava pensando, porque ele tinha um contato direto dos mais sofridos daquele povo. Com essas ilações, sentia que o mestre de Nazaré se elevava muito mais agora aos seus olhos, distribuindo entre os aflitos as esperanças mais puras e as mais consoladoras verdades espirituais. Então, o Estevão está entrando no Sinédrio, olhando tudo aquilo, pensando tudo isso, e para ele o Cristo somente cresceu ainda mais, porque Jesus justamente veio e, como eu falei, no Sermão do Monte, deu esperança aos aflitos, porque aquele povo, os fariseus da época, não dava esperança nenhuma para eles. Eles eram relegados ao sofrimento e eles tinham que sofrer, porque eles não tinham nenhum tipo de benefício, nenhum tipo de privilégio ali perante a sociedade. Ainda não voltara a si da surpresa com que examinava as túnicas brilhantes e os ornamentos de ouro que exuberavam no recinto, quando a voz de Saulo, clara e vibrante, o chamou à realidade da situação. Então ele estava ainda impressionado, né? Com tudo aquilo que ele estava observando, pensando, mas aí Saulo voltou ele à realidade, né? A voz clara e vibrante dele chamou ele à realidade. Depois de ler a peça acusatória em que Neemias figurava como principal testemunha, e no que foi ouvido com a máxima atenção, Saulo interrogou Estevão entre ríspido e altivo. Como vedes, sois acusado de blasfemo, caluniador e feiticeiro perante as autoridades mais representativas. No entanto, antes de qualquer decisão, o tribunal deseja conhecer vossa origem para determinar os direitos que vos assistem neste momento. Sois, porventura, de família israelita? Olha isso. O Saulo leu a peça acusatória, né? Falou, ó, você está vendo, você está sendo acusado disso, disso e disso, de blasfemo, caluniador e feiticeiro. Mas agora, para a gente poder saber como lidar com você, nós queremos saber sua procedência. E olha que coisa agora que Saulo tá, o Estevão está se percebendo, que situação, né? Porque ele oculta a origem dele, né? Ele não é mais Gesiel, ele é Estevão. Mas o que Saulo quer saber é se ele é um israelita. Porque para os israelitas, como eu falei, para aquele povo, os da mesma raça têm algum privilégio. E aí, olha quando Saulo faz essa pergunta, o interrogado fez-se pálido, ponderando as dificuldades de uma plena identificação, caso fosse indispensável. Mas respondeu firmemente. Quer dizer, ele ficou pálido porque ele não esperava por aquilo e ele pensou, eu não posso me identificar plenamente. Se eu tiver que me identificar, talvez as consequências sejam piores. Mas ele pensou isso e respondeu firmemente. Pertenço aos filhos da tribo de Issacar, que foi aquilo que ele falou para Pedro, né? E Issacar era uma das 12 tribos de Israel. Então ele, sendo da tribo de Issacar, é de uma das famílias israelitas.
Então, quando ele responde isso, o doutor da lei surpreendeu-se. Porque para Saulo, Estevão não era um israelita, era algum de outros povos que estavam, de alguma maneira, oferecendo algum tipo de afronta aos israelitas. Então, o doutor da lei, Saulo, surpreendeu-se ligeiramente, de maneira imperceptível para a assembleia, e continuou. Quer dizer, lá dentro ele ficou surpreso, mas na mesma postura também firme, ele responde: como israelita, tendes o direito de replicar livremente as minhas interpelações. Então, olha isso, se ele não fosse israelita, ele não tinha direito de replicar, de responder ao que o Saulo iria falar. Todavia, faz-se mister esclarecer que essa condição não vos eximirá de pesados castigos, caso perseverardes na exposição dos erros crassos de uma doutrina revolucionária, cujo fundador foi condenado à cruz infamante pela autoridade deste tribunal. Então, olha isso, tudo bem, você pode responder. Mas, ainda assim, se você confirmar o que está sendo acusado, mesmo sendo israelita, você não vai escapar das consequências que o próprio que você está falando que você segue aí foi condenado por esse mesmo tribunal, onde pontificam os filhos mais veneráveis das tribos de Deus. Olha isso. Para ele, assim, Jesus era um mero ninguém, e ali estavam os mais veneráveis filhos das tribos de Deus. Então, para aquele povo, eles eram os mais importantes da raça e o resto se subjugava às decisões deles. Aliás, apreciando por suposição a vossa origem, convidei-vos a discutir lealmente comigo quando de nosso primeiro encontro na Assembleia dos Homens do Caminho. Quer dizer, olha isso, né? Olha como ele está falando, Saulo, né? Aliás, eu já supunha que você era um israelita. E por isso eu convidei você a discutir essas ideias lá, na casa, na sua casa. Fechei os olhos aos quadros de miséria que então me cercavam para analisar tão só os vossos dotes de inteligência. Mas, evidenciando estranha exaltação de espírito, talvez em virtude de sortilégios cujas influências são ali visíveis, vos mantivestes em singular reserva de opinião, apesar dos meus apelos reiterados. Vossa atitude inexplicável deu aso a que o sinédrio considerasse a presente denúncia de vosso nome como inimigo de nossas ordenações. Então, ele está pincelando tudo assim, se mostrando para o público, né? Eu dei a chance aqui de você falar sobre tudo isso que nós estamos falando aqui lá no seu local, mas como você não fez com que isso acontecesse, agora o Sinédrio julgou necessário que viesse aqui você para responder isso perante a todos eles, né? E agora você está aqui como um inimigo das nossas ordenações. Sereis agora obrigado a responder a todas as interpelações convenientes e necessárias. E eu espero reconheçais que o título de israelita não vos poderá livrar da punição reservada aos traidores de nossa causa. Então, deixando claro que ele vai sofrer as piores consequências se ele insistir naquilo que ele foi acusado. Depois de não pequeno intervalo, eu fico pensando aqui, né, só para a gente refletir. Quem é que continua, né, falando, ah, não, eu sigo tal religião, você pode me prender, você pode me matar? Ninguém. Mas e o que é o certo, né? Então, para ele ali, como vários outros mártires cristãos, foi oferecido para eles a possibilidade. Nega o Cristo. Se você negar, você está livre. Você vai para casa.
E quantos não foram capazes de negar o Cristo? Era só mentir por fora e continuar convicto por dentro e iriam estar vivos. E mais uma vez, mais uma situação aqui. O Estevão, né, que na verdade foi o primeiro, talvez, né, pela história aqui, a sofrer essas consequências diretas depois do Cristo. Porque o Cristo foi o que não foi compreendido, foi condenado porque eles achavam que pela imposição eles iriam acabar. E olha como a verdade do Cristo, ela é imortal. 2000 anos depois nós estamos falando daqueles que eles acharam que eles acabaram botando numa cruz. E o tamanho do que isso tomou, né? Como a verdade que Jesus trouxe é soberana a tudo que a gente conhece. Sem fazer nada, sem erguer uma mão, Jesus deixou a mensagem dele. Até hoje nós estamos aqui defendendo Cristo, tentando entender, tentando seguir. Mas vamos ver o que o que Estevão, né, vai fazer perante a essas possibilidades. Ele está sozinho, lembremos, ele está sozinho, perante a uma multidão que é só ele negar as acusações e pronto. Depois de não pequeno intervalo em que o juiz e o denunciado puderam verificar a ansiosa expectativa da Assembleia, Saulo entrou a interrogar. Por que rejeitastes meu convite à discussão quando honrei a pregação no caminho com a minha presença? Então, olha isso, né? Primeira pergunta. Agora, Saulo perguntando. Então, depois de tudo isso que nós falamos aqui, por que que você rejeitou se eu honrei a sua pregação com a minha presença? Olha como o orgulho é presente, né? Constante nas atitudes de Saulo. E olha, vamos começar a ver o que acontece nessa conversa, né? Nesse embate. Estevão, que tinha os olhos fulgurantes, como inspirado por uma força divina, replicou em voz firme, sem revelar a emoção que intimamente o dominava. Então, o Estevão estava envolvido por uma espiritualidade que dava, de certa forma, essa, essa base, né? Essa tranquilidade, essa força, como que inspirado por uma força divina. Apesar de toda a afronta, ele replicou com uma voz firme. E olha o que ele responde: o Cristo, a quem sirvo, recomendou aos seus discípulos evitassem a qualquer tempo o fermento das discórdias. Quem é que já aprendeu a fazer isso também, né? Porque isso é uma recomendação básica do nosso próprio mestre. Que qualquer dos seus discípulos evitassem a qualquer tempo o fermento das discórdias, qualquer discussão que pudesse gerar um conflito, uma inimizade maior. Então, e olha, ele está falando já, primeiro ele retruca, já afirmando, o Cristo a quem sirvo, recomendou aos seus discípulos evitar esse tipo de conversa, de discussão. Quanto ao ato de haver desonrado a minha palavra humilde com a vossa presença. Então, olha o que Estevão. O Saulo fez uma pergunta breve, curta. Ele já respondeu muito claro por que ele evitou. E olha agora, ele vai rebater a questão do quanto Saulo é orgulhoso e olha de que maneira, né? Quanto ao ato de haver desonrado minha palavra humilde com a vossa presença, agradeço a prova de imerecido interesse, mas prefiro considerar com Davi, olha isso, agora ele volta. A quem é que Saulo segue? Que nossa alma se gloriará no Senhor, visto que nada possuirmos de bom em nós mesmos, se Deus nos não amparar com a grandeza da sua glória.
Então, olha isso, ele desbancou o Saulo com alguém que é alguém da própria lei. Assim, Davi, que é a nossa referência da lei, ele já nos disse que nós mesmos não temos nada de grandes glórias. Então nós não devemos nos achar, nos vangloriar, né? Nos colocar numa posição de orgulho, porque disse que Deus dá a todo homem aquilo que é a grandeza da glória que vem do alto. E aí, então, com essa resposta muito clara, concisa, né, e indo direto ao ponto, em face da lição sutil que lhe era lançada em rosto, Saulo de Tarso mordeu os lábios. Entre colérico e despeitado. Quer dizer, olha isso, o Saulo está tendo constantemente provas do quanto Estevão é sábio e está falando verdade, que está mostrando para ele que ele está errado. Mas olha como o orgulhoso é complicado. Ele fica irritado, por despeito, ele não assume e ele rebate, né? Então ele mordeu os lábios entre colérico e despeitado e procurando evitar agora qualquer alusão pessoal para não cair em situação semelhante, prosseguiu. Então, olha isso, ele percebeu que ele não podia fazer esse tipo de conversa, mas ele também é uma pessoa ardilosa, que sabe manipular palavras, sabe ganhar nas discussões. Aliás, era por isso que ele estava ali. Era por isso que ele era alguém que o próprio Sinédrio contava com ele para o futuro, né? De destaque ali da própria religião. Então ele viu aquilo, se mordeu por dentro, mas prosseguiu. Sois acusado de blasfemo, caluniador e feiticeiro. Permito-me perguntar em que sentido, retrucou o interpelado com desassombro. Então, olha isso. O Saulo fala das acusações e Estevão fala, mas então eu estou querendo que você me explique em que sentido que eu sou acusado disso. Blasfemo quando inculcais o carpinteiro de Nazaré como Salvador. Caluniador quando achincalhais a lei de Moisés, renegando os princípios sagrados que nos regem os destinos. Confirmais tudo isso? Aprovais essas acusações? Então, olha isso, agora está indo direto ao ponto. Você é blasfema porque coloca o Cristo como o sendo o Salvador, né? Prometido das nossas leis. E caluniador quando coloca as leis de Moisés em menosprezo perante a essa nova informação desse novo Messias. Estevão esclareceu sem titubear. Mantenho minha crença de que o Cristo é o Salvador prometido pelo Eterno, através dos ensinos dos profetas de Israel, que choraram e sofreram no decurso de longos séculos, por transmitir-nos os júbilos doces da promessa. Quanto à segunda parte, então, primeira coisa, ele afirma: acredito sim que ele é o Salvador. O Cristo é o Salvador. Esses que vocês condenaram, crucificaram, era o Salvador que os profetas que a gente respeita e entende, estuda e professa, é ele. Para mim, é ele. Quanto à segunda parte, então, quanto à questão de caluniador, suponho que a acusação procede de interpretação errônea em torno de minhas palavras. Então, olha isso. Agora, vocês é que não estão entendendo o que eu entendo das leis. Jamais deixei de venerar a lei e as sagradas escrituras, mas considero o Evangelho de Jesus o seu divino complemento. As primeiras são o trabalho dos homens. O segundo é o salário de Deus aos trabalhadores fiéis. Então, olha isso. Olha como Estevão está sendo conciso na mensagem. As primeiras, né, as leis de Moisés, é o trabalho do homem, a busca para chegar em algo. Jesus
é a recompensa, é esse salário do pagamento desse trabalho. Então, nós trabalhamos até então e agora veio algo que nos garante um esclarecimento, nos garante um futuro de compreensões melhores. E aí, então, quando Estevão diz isso, Saulo então segue. Sois então de parecer, disse Saulo, sem dissimular irritação diante da firmeza, que o carpinteiro é maior que o grande legislador? Então, agora é uma pergunta também para piorar a situação, né, se ele assumisse. Então, você está falando que o filho do carpinteiro, né, que esse carpinteiro é maior do que Moisés? E aí Estevão responde: Moisés é a justiça pela revelação, mas o Cristo, o amor vivo e permanente. Então ele nunca desmerece as leis, ele nunca desmerece a Moisés, mas sempre mostrando que o Cristo é realmente superior àquilo, porque é o que se promete às leis. A essa resposta do acusado, houve um prurido de exaltação na grande assembleia. Então ali não era agora só o Saulo na conversa, né? Quando então Estevão afirma, fala assim, ó, o carpinteiro, então ele está com qualidades ainda além do nosso legislador de Moisés, aí promoveu um burburinho geral ali de todos no local, né? Alguns fariseus encolerizados gritavam injúrias. Saulo, porém, lhes fez um sinal imperioso, e o silêncio voltou a possibilitar o interrogatório. E dando à voz um timbre de severidade, prosseguiu: Sois israelita e jovem ainda. Uma inteligência apreciável serve ao vosso esforço. Temos então o dever, antes de qualquer punição, de trabalhar pelo vosso regresso ao aprisco. Então, olha agora, porque o Saulo afirmou, né, que ele acredita então que o Cristo é acima da lei. Mas agora então Saulo acalmou a multidão, né, mandou que ficassem quietos e ele falou: Você então, sendo israelita e jovem, agora nós vamos te voltar para o caminho. Você já reconhece, você já se assumiu desviado, mas vamos trabalhar para o seu regresso ao aprisco, ao cerco, né? Como se fosse uma ovelha desgarrada, nós vamos fazer com que agora você volte, para te dar uma chance. É imprescindível chamar o irmão desertor com carinho antes do extremo recurso às armas. Então, olha como Saulo está querendo se fazer, se parecer, né, misericordioso. Então, nós vamos com carinho chamar você de volta, para não usar força. A lei de Moisés poderá conferir-vos uma situação de grande relevo, mas que proveito tirarias da palavra insignificante, inexpressiva, do operário ignorante de Nazaré, que sonhou com a glória para pagar as esperanças loucas numa cruz de ignomínia? Então, olha isso, né? E aí, Saulo agora tripudiando em cima, inclusive, do que foi feito com o Cristo. Então, você vai insistir nisso, né? Seguindo esse ignorante, né? O operário ignorante de Nazaré, que sonhou com umas coisas fantásticas, malucas, mas é que já deram um jeito nele. Então, olha como Saulo pensava, olha como Saulo agia. Isso é o mais incrível, a gente entender que o Paulo de Tarso, hoje, como a gente respeita, a gente está conhecendo como ele era. Então, olha a transformação que ele passou. E nós não estamos vendo ainda a transformação, nós vamos ver durante o livro, né? A gente conhece o Paulo achando que ele nasceu bom, que ele nasceu voltado sempre para o Cristo, que ele foi um abençoado por Deus e que criou ele extremamente, já com as facilidades para fazer tudo o que ele fez. Agora a gente está vendo que não é bem assim. Saulo era orgulhoso, Saulo era vingativo,
Saulo tinha uma série de imperfeições que ele, quando cair do cavalo, quando ele se der conta de que ele está realmente errado, porque até agora, olha isso, inúmeras chances ele teve de não piorar a situação dele por essas falas, né, de Estevão que davam muito claramente a impressão de que era tudo verdade o que ele estava falando. E aí quando Saulo então fala isso, Estevão responde, né? Desprezo o valor puramente convencional que a lei me poderia oferecer em troca do apoio à política do mundo. Então, olha isso, porque Saulo ofereceu para ele, falou assim, ó, se você agora voltar para cá, o farisaísmo, as leis podem te conferir um lugar de destaque. Não parece como na passagem de Jesus no deserto, né? O diabo tentando Jesus, falando para ele assim, ó, se você renunciar a essa forma de agir, de pensar, a gente pode te dar tudo aqui no mundo. E olha então Saulo quando fala, o Estevão quando ele fala isso, fala desprezo o valor puramente convencional que a lei me poderia oferecer em troca de apoio à política do mundo. E olha se isso não é exatamente o que Saulo, no fundo, se apoia. E Estevão agora está negando rapidamente. Que se transforma todos os dias. Então, essa política do mundo, ela oscila. Agora ela é poderosa, agora alguns dominam, no outro tempo são outros que dominam, agora são os romanos que estão aqui. E olha, o tempo passou e os romanos o que são hoje. Então, essa política do mundo é passageira. Então, eu desprezo o valor do que essa política do mundo pode me oferecer, considerando que a nossa segurança reside na consciência iluminada com Deus e para Deus. Então, o Estevão está mostrando assim claramente para o Saulo, né, que a glória de Deus que ele quer e não é a glória dos homens. E Saulo é alguém que busca a glória dos homens. É alguém que se apoia nessas conquistas que todos os que ali o envolvem podem oferecer para ele. E aí Saulo, ouvindo aquilo, fala, mas que esperais do mistificador que lançou a confusão entre nós para morrer no Calvário? Tornou Saulo exaltadamente. Quer dizer, mas o que você espera? Esse que você está falando, ele já morreu. Nós já matamos ele ali na cruz. E aí, Estevão, mais uma vez. O discípulo do Cristo deve saber a quem serve. E eu me honro em ser instrumento humilde nas suas mãos. Não precisamos de um inovador para a vida de Israel. Compreendereis um dia. Então, olha aí, Saulo, mais uma vez, uma conversa agressiva de um lado e Estevão explicando calmamente, mas sendo muito enérgico e claro por outro lado. E aí o Saulo fala, não precisamos de um inovador para a vida de Israel. Estevão responde, compreendereis um dia que para Deus Israel significa a humanidade inteira. Olha isso, agora isso cai como uma pedra, uma bomba ali no meio. Porque é como eu falei. Para o povo hebreu, os escolhidos, os eleitos de Deus, são eles. Foram eles que foram tirados da escravidão que os egípcios colocavam eles. Então, o povo hebreu são os filhos escolhidos de Deus. Mas olha o que Estevão está falando agora para Saulo. Compreendereis um dia que para Deus, não segundo vocês pensam, Israel não é o povo hebreu. Israel é a humanidade inteira. Diante dessa resposta ousada, a quase totalidade da Assembleia prorrompeu em apupos.
mostrando sua hostilidade franca ao denunciado de Neemias. Então, ali naquele momento, a grande maioria aí choveu de condenações, de gritaria, né? Realmente condenando aquele que foi acusado pelo Neemias, né? Afeitos a um regionalismo intransigente, os israelitas não toleravam a ideia de confraternização com os povos que consideravam bárbaros e gentios. Então, para eles existiam os hebreus e o resto, os bárbaros e os gentios. Agora a gente começa a entender mais para frente, né? Porque Paulo de Tarso hoje é conhecido como o apóstolo dos gentios. Olha que coisa. Então, para eles, isso naquele momento foi uma afronta. E para o povo hebreu, quando reconhecessem o Cristo como Salvador, continuaria sendo o Salvador do povo hebreu. Mas olha Saulo, que salto que vai dar quando virar Paulo, e além de entender o Messias como Messias, ele vai conseguir extrapolar isso. Porque se não tivesse extrapolado isso, a mensagem do Cristo ainda estava lá, com os judeus, fechado, naquele grupo, sendo passado de geração em geração, e a gente não teria conhecimento disso. Mas Saulo, quando, lá para frente nós vamos ver isso, se converte e entende que realmente Estevão estava certo em tudo que ele está falando aqui, é ele quem vai dar esse passo adiante, de querer levar a palavra do Cristo não só para os hebreus, não só para os israelitas. Por isso que Paulo faz as viagens que ele faz. Faz cartas inúmeras a inúmeros povos que ele visitou, os gentios. Mas para aquele povo, para aqueles israelitas que estavam ali no Sinédrio naquele momento, aquilo que o Estevão tinha falado era um absurdo. Eles não consideravam essa ideia de confraternização com os outros povos. Enquanto os mais exaltados davam expansão a protestos veementes, os romanos observavam a cena curiosos e interessados. Olha, os romanos, eles não estão nessa discussão de religião. Eles não, nem acreditavam, né? Em Moisés, nas leis e tudo mais. E eles estavam ali para manter a ordem. E olha, de certa forma, aquilo virou um espetáculo para eles, né? Então, estavam observando a cena curiosos e interessados. Como que se presenciassem uma cerimônia festiva. E aí, depois de longa pausa, o futuro rabino ainda continuou. Confirmais a acusação de blasfêmia, enunciando semelhante princípio contra a situação do povo escolhido. É a vossa primeira condenação. Então, o Saulo, aqui nós chegamos aí num trecho, já já a gente vai acabar, né? Até porque já deu 1 hora. Mas aqui então, para Saulo, que era o juiz desse julgamento, já assim, agora você se comprometeu. Então você já está condenado pela primeira acusação de blasfêmia. E Estevão fala, né? Isso não me atemoriza, disse o acusado resoluto. As ilusões orgulhosas que nos conduziriam a tenebrosos abismos, prefiro acreditar com o Cristo que todos os homens são filhos de Deus, merecendo o carinho do mesmo Pai. Prestem atenção no que está acontecendo naquele momento, né? Agora, talvez os romanos já estejam pensando: poxa vida, eles estão incluindo a gente agora, talvez. Talvez essa discussão envolva a nós também, a humanidade inteira. Mas para Saulo e para os fariseus ali do local, aquilo realmente estava sendo uma afronta. Saulo mordeu os lábios raivosamente e, acentuando sua atitude rigorosa de julgador, prosseguiu com aspereza. Caluniais Moisés proferindo tais palavras. Aguardo vossa confirmação. O interpelado desta vez
Endereçou-lhe significativo olhar e murmurou: Por que aguardais minha confirmação se obedeceis a um critério arbitrário? Quer dizer, você está fazendo o que você quer, que você tenha o seu critério, que independe do que eu fale ou não. Por que você está querendo que eu confirme? Você já tem a sua sentença. O Evangelho desconhece as complicações da casuística. Não desdenho Moisés, mas não posso deixar de proclamar a superioridade de Jesus Cristo. Então, olha como Estevão não tem medo de se declarar ali realmente um discípulo de Jesus. Podeis lavrar sentenças e proferir anátemas contra mim. Entretanto, é necessário que alguém coopere com o Salvador no restabelecimento da verdade acima de tudo, e sem embargo das mais dolorosas consequências. Aqui estou para fazê-lo, e saberei pagar pelo Mestre o preço da mais pura fidelidade. A gente não sabe o que é ser cristão. A verdade é essa. Eles são os primeiros cristãos que souberam honrar independente do que o mundo tiraria deles. Depois de cessar o abafado vozerio da assistência, Saulo voltou a dizer, quer dizer, deu de novo aquele tumulto. Saulo mandou todo mundo ficar quieto de novo e disse: O tribunal reconhece-vos como caluniador, passível das punições atinentes a esse título odioso. Então, quer dizer, agora você também está sendo condenado, estamos te reconhecendo como caluniador, que é a segunda das acusações. E tão logo foram grafadas as novas declarações pelo escriba que anotava os termos da inquirição, quer dizer, ali tinha o escriba, né, que estava anotando tudo aquilo que estava acontecendo naquele tribunal. Acentuou sem disfarçar a ira que o dominara. É indispensável não esquecer que sois acusado de feiticeiro. A última das acusações, né? Que respondeis a semelhante arguição? De que me acusam nesse particular? Interrogou o pregador do caminho com galhardia. Eu próprio vos vi curar uma jovem muda, num dia de sábado, e ignoro a natureza dos sortilégios que utilizastes nesse feito. E aí então, né, Saulo falando, eu mesmo vi você curar alguma coisa que deve ser feitiçaria, desconheço o que é isso. E aí o Estevão responde, ele fala, eu próprio os vi curar, né? Ele fala, não fui eu quem praticou esse ato de amor, como certamente me ouvistes afirmar. Foi o Cristo, por intermédio de minha pobreza, que nada tem de boa. Pensais inocentar-vos com essa ingênua declaração? Objetou Saulo com ironia. A suposta humildade não vos exculpa. Fui testemunha do fato e só a feitiçaria poderá elucidar seus ascendentes estranhos. Longe de se perturbar, o acusado respondeu inspiradamente. E contudo, o judaísmo está cheio desses fatos que julgais não compreender. Olha isso. Olha como Estevão é sábio. Olha como foi fundamental o Estevão ter o conhecimento que ele tinha das leis, que era quem ali também Saulo estava tentando defender. Então, olha o que agora o Saulo está acusando ele de feitiçaria. E Saulo, sem se perturbar, fala: Mas o judaísmo que você está aqui defendendo está cheio de fatos que você também não compreende. Em virtude de que sortilégio conseguiu Moisés fazer jorrar de uma rocha a fonte de água viva? Então, olha isso. Olha como Estevão está deixando muito claro para o Saulo. Com que feitiçaria o povo eleito viu abrirem-se as ondas revoltas do mar para a necessária fuga do cativeiro? Olha isso falando da abertura do Mar Vermelho.
Então é feitiçaria o que Moisés fez também, então você tem que continuar a condenar Moisés também. Com que talismã presumiu Josué atrasar a marcha do sol? Tudo isso está no Velho Testamento, que são as leis que o Saulo está achando que está defendendo. Não vedes em tudo isso os recursos da providência divina? De nós nada temos, e todavia, no cumprimento do nosso dever, tudo devemos esperar da divina misericórdia. Analisando a resposta concisa, reveladora de raciocínios lógicos e retorquíveis, o doutor de Tarso quase rilhou os dentes. Então, olha isso, ele estava sendo desbancado. Ele achou que ele ia triunfar. E Estevão, com muita sabedoria, presença de espírito e inspiração do alto, com certeza. O próprio Cristo devia estar ali naquele momento. Um rápido relancear de olhos na assembleia deu-lhe a conhecer que o antagonista contava com a simpatia e a admiração de muitos. Então, olha isso, o Saulo estava começando a se ver perdido na situação, porque ele estava sendo rebatido com raciocínios lógicos, que ele não tinha do que questionar. E aí ele olhando para a multidão, que tinha um monte de gente que gritava para condenação, mas ele começou a perceber que tinha um monte de gente ali que tinha uma certa simpatia com tudo aquilo que ele estava falando. Chegava a desconcertar-se intimamente. Como recuperar a calma, dado o temperamento impulsivo que o levava aos extremos emotivos? Então o Saulo está com medo agora da sua impulsividade. Ele viu que ele estava perdendo pela calma, pela serenidade do Estevão. Examinando a última assertiva de Estevão, sentia dificuldade em coordenar uma argumentação decisiva. Sem poder revelar o desapontamento próprio, olha o orgulho mais uma vez, ele não queria mostrar que ele mesmo estava desapontado, que ele estava vendo, que ele podia estar errado. Mas o orgulho fala mais alto. Sem poder revelar o desapontamento próprio, incapaz de encontrar a resposta devida, considerou a urgência de uma saída a propósito e dirigiu-se ao sumo sacerdote nesses termos. Olha isso, aí ele recorreu ao sumo sacerdote. O acusado confirma, por sua palavra, a denúncia de que foi objeto. Acaba de confessar de público que é blasfemo, caluniador e feiticeiro. Entretanto, por sua condição de nascimento, ele tem o direito à defesa última, independentemente das minhas interpretações de julgador. Proponho, então, que a autoridade competente lhe conceda esse recurso. Então, agora, para ele, condenado, ele está condenado. Mas, como ele é um israelita, ele está agora dando esse último recurso, recorrendo à autoridade competente, que nesse momento faça o que deve ser feito, ou o que pode ser feito, dar a chance, ou questionar, ou condenar de vez. Ele tirou dele naquele momento. Mas aqui nós chegamos na metade do capítulo e nós acho que já avançamos muito do tempo. A gente vai ficar curioso, mas nós vamos ter que parar. E eu proponho talvez que a gente ainda faça mais uma vez essa semana para encerrar esse capítulo, para que a gente não fique com um tempo muito longo para a próxima, né? Por conta dessa interrupção que nós vamos ter que ter nas próximas 2 ou 3 semanas. Certo? Tudo bem? Ficou, acho que muito claro, tudo. É maravilhoso isso, né? Que a gente está vendo estar do lado do Cristo, apesar de enfrentar dificuldades e sofrimentos, não é inquestionável, né? A sabedoria, a retidão do que o Estevão está fazendo. E se não tiver nenhuma dúvida, ou se vocês não tiverem nenhuma observação, a gente encerra por aqui. Tá ótimo.
Ah, muito legal. É muito legal ver a certeza que ele tem de tudo que ele fala, né? Porque nenhum argumento é capaz de balançar, assim, Ele está do de lado da consertar ele de verdade, nenhuma forma. exatamente. Ele está seguro porque ele sabe que ele está do lado da verdade. Então, É, ele é essa segurança, né, que às vezes até falta para gente é verdade. no nosso dia a dia. Mas então tá bom. Hum. Vamos E aí lá. a gente faz essa em outro dia dessa semana, Marco? Mais um. Tem Va- algum dia que você Vamos pensou? propor então. Vamos propor. Eu não sei se para vocês, por exemplo, amanhã à noite seria possível. Às 9 também, ou terça às 9. A gente vou colocar no grupo para o resto do pessoal. Ah, tá bom, então. Eu posso os dois dias, amanhã, na terça, quando for melhor para vocês. Tá bom, combinado então, Bruna. Obrigado. Então tá Gandolfo, bom, tranquilo? pessoal. Tudo. Então tá. Tá tudo certo, Marco. Você tem aula, né, Gandolfo? Cara, eu tenho. Amanhã eu vou ter prova, mas nos outros dias eu acho que dá, senão depois eu vejo a gravação, cara. Tá bom, não tem problema então. Mas a gente vai se falando então. Boa noite para vocês. Combinado. Tá bom, Obrigado então. aí. Agradecemos a Obrigada, Boa Deus noite, por Marco. mais viu? um presente aí, né, deles para nós. Até mais. Boa Boa noite, noite. pessoal. Até Obrigada, mais. viu? Tchau, Boa tchau. semana. Tchau.